Olá, boa noite. Eu sou o Cauê Olotti. Seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. Nosso objetivo é dar ênfase e colocar em destaque um tema tão relevante para o desenvolvimento do nosso país e da nossa região. Nós acreditamos em um Brasil empreendedor que gera empregos, renda e o sustento de milhões de famílias. Vamos compartilhar histórias incríveis, cases e melhores práticas. Nosso entrevistado de hoje é uma das principais autoridades do nosso país. Foi deputado, governador e uma das grandes referências na administração pública. Conosco, o senador Álvaro Dias. O programa começa agora. Olá, o Desafio de Empreender hoje entrevista uma das figuras públicas, uma das autoridades mais reconhecidas do nosso país. Estamos aqui com o senador Álvaro Dias. Tudo bem, senador? Tudo bem, um prazer recebê-lo aqui em Brasília, no meu gabinete, e vamos conversar aí sobre os desafios. Isso mesmo. Senador, nós entendemos e nós acreditamos em um Brasil que dá certo, um Brasil empreendedor, onde gera oportunidades, emprego e renda. Qual a visão do senhor sobre o empreendedorismo no nosso país? Olha, é evidente que nós estamos vivendo um momento dramático para o empreendedorismo. E a responsabilidade por essa crise que afeta os empreendedores é exatamente o governo que adotou um sistema de governança que empurrou o país para essa crise. Veja que nós tivemos, nos últimos anos, uma forte desaceleração da indústria no país. Os números são contundentes, né? Em 2000, nós tínhamos 24,7% de participação dos produtos manufaturados na geração de empregos no Brasil. Hoje nós temos apenas 10%. Nós tínhamos, na década de 70, 80, nós tínhamos 59% dos produtos manufaturados respondiam pelas exportações e commodities, 38% ou 39%. Hoje houve uma inversão. Nós temos 60% das exportações devemos às commodities e apenas 39% a produtos manufaturados. Os empreendedores estão sendo asfixiados na área da indústria. E o comércio também sofre o reflexo, né? Nós tivemos uma retração neste primeiro semestre em várias áreas significativa. Na área imobiliária, por exemplo, a retração foi de 12,6%. Na área de vestuário, tecidos, 12,4%. Na área de peças, automóveis, informática, cerca de 10% de retração. Eu estou dizendo esse percentual em relação ao mesmo período do ano passado, quando já se apresentou também um cenário de retração no comércio. Por que isso ocorre? Porque a economia está sendo asfixiada por um modelo que permitiu incompetência administrativa e corrupção, aumentando de forma brutal a dívida pública do país. Então, para recolocarmos o país nos trilhos do desenvolvimento, para aquecermos setores do empreendedorismo, na área da indústria e na área do comércio, especialmente, porque a agricultura vai levando, superando os obstáculos, apesar do desgoverno, não é? Mas na área da indústria e do comércio, para dinamizar o empreendedorismo, nós precisamos aquecer a economia. E a economia só será aquecida com a mudança da política econômica do país
a partir de uma substituição desse sistema de governança, que entenda a necessidade de realizar uma obra administrativa voltada para estimular os setores produtivos, desde a agricultura, obviamente, porque há a necessidade de logística, o transporte eleva o custo Brasil, que afeta, portanto, a economia e o empreendedorismo. Nós temos nossas estradas esburacadas, temos estradas ainda não pavimentadas, por onde passam os caminhões carregando produtos até os portos, né? O sistema ferroviário é limitado. Portanto, há um caos em matéria de logística no Brasil que reduz a capacidade de empreender no campo. Depois temos a área industrial, há necessidade de uma política industrial para recuperar o setor industrial brasileiro. Os números que nós apontamos são dramáticos, né? Afetando o comércio. Veja, em relação ao comércio externo, ainda em 2011, nós que tivemos lá pela década de 70 e 80 uma posição superior à Índia, à China, à Coreia do Sul e ao México, hoje estamos distanciados deles. Em 2011, nós tivemos ainda 1,41% do comércio externo. Hoje nós temos menos de 1%, e a China tem mais de 13%. Veja a inversão que ocorreu nesses últimos anos. Então, o Brasil está patinando, nós estamos desperdiçando oportunidades e os empreendedores brasileiros estão sofrendo as consequências. O senhor coloca alguns números aí, sem contar o desemprego, né, que hoje supera os 14%. É a consequência mais dramática, o desemprego. De tudo isso que eu disse, a consequência mais perversa é o desemprego. Então, esses números todos, eles são a causa, esses números que são colocados para baixo, puxados para baixo no cenário da economia do nosso país, é a causa principal do desemprego. O governo fala em 13 milhões, 14 milhões de desempregados, e nós sabemos que é muito mais, porque milhões de desempregados sequer procuram emprego e, portanto, eles não constam nas estatísticas dos desempregados. Então, se nós queremos voltar à ação governamental para a área social e oferecer uma política que ofereça oportunidades de vida digna, é preciso verificar todas essas questões, especialmente esses três vértices da nossa economia: a agricultura, a indústria e o comércio. Muito bom. E um grande culpado seria o fator hoje que abala o país, que é a corrupção, senador? Esse sistema de governança promíscuo, né, que eu tenho condenado tanto, aliás, eu vou me cansando de falar a respeito e de repetir, eu me considero repetitivo nisso, né, mas é a causa, e não vejo ninguém falando nisso, ninguém combatendo esse sistema, ninguém prometendo substituí-lo. Por essa razão, às vezes eu me sinto até um pouco estressado de repetir, mas esse é o modelo que está aí, que tem que ser sepultado definitivamente. As pessoas não acreditam. Quando eu coloco que é preciso substituir esse modelo por uma relação republicana entre o executivo e o legislativo, as pessoas não acreditam, acham impossível, que é preciso de um balcão de negócios, né, para governar o país. Mas isso é subestimar, isso é condenar, pré-julgando aqueles que chegam eleitos pelo povo ao Congresso Nacional. Considerar que eles são vendilhões, né, que só agem vendendo o voto e a própria consciência. E eu vejo diferente. Eu acho que nem tudo está perdido, que é possível, sim, instalar no país um governo sério, que vai convencer a opinião pública das suas propostas, em primeiro lugar, obter o apoio da população, e, obtendo o apoio da população, terá o apoio do Congresso, porque o apoio da população leva o Congresso a correr atrás, porque não rema contra essa correnteza da opinião pública. E um passo importante para isso seria as reformas. O Brasil é a nação à espera das reformas. Agora, existem reformas e reformas, não é?
Por exemplo, a reforma política que está lá na Câmara dos Deputados, que dizem que é uma reforma, né? Nem como apelido você pode denominar de reforma. Então, as reformas estão por vir. Reforma política, sim, mas tem a reforma do Estado brasileiro. É preciso um novo conceito de Estado. Esse que está aí é o Estado gastador, né? E incompetente e corrupto, porque cresceu demais para agradar os apaniguados, aquela manada de políticos que corre para a sombra do poder no início de toda a gestão, porque querem as benesses, né, os favores do governo. E é esse sistema que faz essa cooptação imoral, né, de políticos e partidos políticos, é a causa maior do desastre administrativo que levou o país a viver esse tempo de corrupção sem precedentes na nossa história. Então, é preciso, sim, pregar o fim desse modelo. Então, é preciso que as pessoas lúcidas e responsáveis prestem bem atenção no que está ocorrendo no Brasil e saibam que a omissão pode ser perversa em relação ao futuro. Para aqueles que estão acompanhando o nosso programa, que são os brasileiros que sonham de realizar aquele sonho antigo, de ter o seu próprio negócio e empreender nesse momento, quais são as sugestões que o senhor, tão experiente, poderia passar para todos aqueles que estão nos acompanhando? Olha, eu acho que, primeiro, nós temos que adotar uma postura de protagonistas nesta hora da política brasileira. É hora da lucidez e da responsabilidade. As pessoas lúcidas não podem se omitir agora, porque depois será tarde demais. Nós teremos uma eleição no ano que vem. Esse tempo passará rápido, não é? Certamente nós não vamos nem ver esse tempo passar, até chegar um próximo presidente da República subindo a rampa e assumindo as rédeas da nação. Então, é preciso que as pessoas lúcidas e responsáveis prestem bem atenção no que está ocorrendo no Brasil e saibam que a omissão pode ser perversa em relação ao futuro. Uma coisa horrível pode acontecer se não houver responsabilidade e participação no processo eleitoral. O Brasil pode eleger mal, e se eleger mal, o país continuará sangrando e o povo continuará sofrendo. Eu não sei por quanto tempo, porque o buraco é grande demais. Para tapar esse buraco aberto pela incompetência e pela corrupção, é preciso muita seriedade, muito trabalho, muita competência, muita honestidade. E não basta quem grita mais, não. Não é o primeiro grito que deve convencer as pessoas agora, ou o grito mais forte, ou o grito mais maluco, não é? Enfim, nós estamos aí diante de gritos, né? E nós temos que raciocinar, refletir e, sobretudo, tentar conhecer o itinerário das pessoas, porque ocorreu uma coisa interessante no Brasil. As pessoas não se interessavam por política e não acompanhavam. De repente, o país acordou, a população sente a necessidade de acompanhar a política e não sabe o que ocorreu antes. Então, quando você combate a corrupção, alguém te diz, por que só agora? Por que não antes, né? E nós estamos aqui há 15 anos combatendo corrupção. Tem aí uma separata que nós produzimos com o título 10.000 dias de combate à corrupção, mas as pessoas não estavam, muitas pessoas não estavam acompanhando. E agora nos cobram. E acreditam no que grita mais alto agora. Então, o sujeito sai gritando, ameaça até pegar em armas, né? E as pessoas acham isso bonito, muitas pessoas acham isso bonito. Por isso que a gente está fazendo esse apelo à lucidez, à responsabilidade. As pessoas precisam refletir sobre o futuro do Brasil. Olhar, inclusive, o que está acontecendo com os nossos vizinhos, por exemplo, Venezuela e outros, né, que passam por uma situação alarmante, né? Exatamente. O populismo levou a América Latina ao desastre administrativo, né? E
deu espaço para alguns ditadores boquirrotos, né? Esses que se apresentam como valentes, né? E esmagam os seus povos com uma política autoritária e incompetente, corrupta, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. O Brasil não tem essa vocação, certamente não dará guarida a esses que se apresentam como salvadores da pátria e, obviamente, com uma valentia inusitada agora, porque antes a gente não sabe onde estavam, né? Quando o Brasil estava sendo assaltado, eles não apareciam, e agora aparecem com muito ímpeto, né? Com muito vigor, e com muita raça, né? Demonstram muita raça para tentar iludir a população. Essa que é a nossa realidade e nós temos que refletir muito sobre isso. Para fechar nosso bate-papo, o senhor é pré-candidato a presidente da República, né? É possível que seja, porque há um partido em construção, o Podemos, e ele fez uma convenção inicial para o seu lançamento em Brasília e convocou. É um partido que quer apresentar uma alternativa para a nação e precisa ter um representante a liderar esse processo. Como houve essa convocação, eu me considero na estrada, né, buscando conversar com as pessoas, com a população, tentando mostrar o nosso projeto, né, com muita humildade, e sabendo das dificuldades, dos obstáculos que existem, e que esse é um enfrentamento de Davi contra Golias. Tudo isso a gente sabe, né? Mas é uma questão de responsabilidade, nós temos que cumprir essa missão e vamos cumprir. Senador, muito obrigado pela sua participação e muito sucesso para o senhor, viu? Eu agradeço, um abraço aos meus conterrâneos, né, do estado de São Paulo, já que eu também sou paulista, de Quatá, e dizer aos empreendedores que é possível sim acreditar no Brasil. É um país de potencialidades extraordinárias. Desde que o governo não atrapalhe, o melhor programa de governo é dizer que o governo não vai atrapalhar os empreendedores. Esse é o melhor programa de governo. Não precisa dizer muita coisa, só dizer, ó, nós não vamos atrapalhar. O governo não vai atrapalhar o empreendedorismo. Isso já é um belo programa de governo. Por isso, as nossas homenagens àqueles que trabalham resistindo às intempéries propostas pelos desgovernos que assolaram o Brasil nos últimos anos. Estamos aqui diretamente do Hotel Hyatt Place, que fica dentro do complexo do Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto. E eu quero compartilhar com vocês em primeira mão que o nosso programa, a partir de agora, do próximo, terá muitas novidades. A primeira delas é que as gravações, as produções, serão neste ambiente. Um ambiente maior, um ambiente moderno, um ambiente que tem tudo a ver com o nosso programa Desafio de Empreender. Quero destacar que o Hotel Hyatt Place ganhou no último final de semana, no hotel de premiação realizado pela CIRP, com a presença de diversos empresários e autoridades, o prêmio de maior empreendimento do ano de 2017. O empreendedorismo é um tema pujante e uma das principais alavancas de desenvolvimento do nosso país. O SBT Interior, juntamente com o nosso principal parceiro, o Sebrae, uma entidade que contribui de forma exponencial para o desenvolvimento dos pequenos, micros e grandes empresas do nosso país. Durante esse período, o Desafio de Empreender entrevistou, trocou ideias, melhores práticas com grandes empreendedores, empresários conhecidos nacionalmente e até internacionalmente. Você sentir que realmente está sendo um agente de transformação. A gente tem desafios todos os dias, né? Decisões importantes. É um cenário perfeito para o empreendedorismo. E a partir de agora, você que tem nos acompanhado também poderá participar. Fique atento e não perca as novidades no próximo programa. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Um ótimo sábado, uma excelente semana. Fiquem com Deus.